que nós vamos ministrar hoje, de uma certa forma, tem conexão com as mensagens que a gente vem ministrando, que é sobre igreja, sobre os candelabros de ouro, sobre os candeeiros de ouro, sobre a igreja na terra. Eu e você, nós somos igreja. Mas há um texto que eu gostaria de compartilhar e que eu gostaria que você lesse comigo, para a gente abrir uma reflexão esta noite sobre uma série que nós queremos trazer, que é sobre galardão, sobre a recompensa que cada crente terá quando chegar no céu. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Apocalipse 22, 12, está escrito assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Nas 7 cartas que nós ministramos aqui, nas 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia, nós sempre dissemos e continuamos a repetir, elas obedecem um padrão. O padrão sempre é o mesmo. Jesus chama a igreja pelo nome, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Logo depois, Jesus, ele se apresenta. A apresentação de Jesus sempre é com a necessidade da igreja, a qual ele vai discorrer uma mensagem a essa igreja. E a essa igreja, Jesus traz ou um elogio ou uma censura. No caso das 7, 4 igrejas tiveram elogio e censura, 2 igrejas tiveram só elogio e uma apenas censura. Nessas 7 igrejas, Jesus traz uma orientação. Ele orienta dessas 7 igrejas, 5 a se arrependerem. Elas precisam reencontrar o que de fato Deus tem proporcionado para elas, quando Deus as chama como igreja. Uma, Deus manda conservar, diz: conserva o que você tem, que é a igreja de Filadélfia. Outra, que é a igreja de Esmirna, Deus diz: mantenha-se fiel. Para 2, Deus diz: conserve-se assim, mantenha-se assim. Para 5, Deus diz: chegou a hora de você repensar. Bom, dentro desse contexto de igreja, a gente tem, dentro dessas cartas que Jesus dirige, nós temos sempre uma promessa. Nas 7 tem uma promessa que o Senhor faz a todas elas, até mesmo aquela que ele censura somente, Laodiceia. Mas em todas elas há uma promessa de Deus. A promessa sempre começa assim: ao vencedor. Ora, a ideia de vencedor é alguém que vai receber um prêmio ou recebe um galardão. A palavra, de forma literal, significa recompensa. Quando a gente diz para alguém que lá no céu nós teremos galardão, nós estamos dizendo para essa pessoa que lá no céu ela terá uma recompensa. As 7 cartas, todas elas têm recompensa. Jesus diz, porque às vezes a gente fala assim, galardão, mas o que é galardão? Eu já ouvi gente dizer que é coroa, eu já ouvi gente dizer que vai brilhar mais do que outra. A gente vai tratar sobre esse assunto quando a gente começar a falar de galardão. Mas o fato é que desde quando eu era pequenininho lá em Barbacena, muito novinho na igreja, eu sempre ouvi esse papo de galardão, de receber alguma coisa. E quando Jesus vai escreve uma carta às 7 igrejas, ele termina com uma promessa a todas as 7. A igreja de Éfeso, ele diz: ora, ao que vencer, eu vou lhe dar o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Comer da árvore da vida, aquela lá de Gênesis, que ele escondeu para que o homem não comesse e não vivesse eternamente. Em Esmirna, que está passando por uma perseguição, e os crentes de Esmirna estão morrendo, Jesus promete para eles: olha,
vocês não vão sofrer a segunda morte. Na igreja de Pérgamo, ele diz que aqueles que vencerem comerão do maná que está escondido. E ainda vão receber uma pedra branca que tem um novo nome que ninguém sabe, a não ser o Pai e a pessoa que recebe. Na igreja de Tiatira, uma igreja insignificante, Jesus diz: vocês vão ter autoridade sobre as nações. E por se acharem insignificantes aqui na terra, vocês vão receber a estrela da manhã, como eu recebi do meu Pai. Estrela da manhã é aquela que se destaca no céu, ainda que o sol já tenha nascido. Ele está dizendo para uma igreja insignificante: vocês aqui no céu terão destaque. Para Sardes, ele fala: vestes brancas, nome no livro da vida, e que seriam confessados diante do Pai. Filadélfia, coluna no santuário de Deus, jamais sairia de lá, e ainda teria o nome de Deus, o nome da cidade e o nome de Jesus, tudo escrito nele. E Laodiceia, ele promete: olha, vocês vão se assentar comigo no meu trono, assim como o Pai me permitiu que eu me sentasse no trono, vocês também vão ressentar no mesmo trono que eu estou. Ou seja, o que é que Jesus faz? Ele diz àquelas 7 igrejas que eles se mantivessem fiel, que eles conservassem a presença do Espírito e a palavra de Deus, e que eles se arrependessem daquilo que estava errado, para que eles recebessem uma recompensa. Isso é que a gente chama de galardão. Galardão é receber algo. O que nós vamos receber no céu? O que receberemos no céu? Porque de todas essas coisas que foram ditas das 7 igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, sempre aponta para um campo espiritual que muitas vezes a compreensão humana não alcança. Porque, por exemplo, comer do maná escondido, coluna no santuário de Deus, tem um nome escrito em você. Ou seja, na verdade, nós teríamos que tentar entender o significado de cada uma dessas coisas. Mas todas elas sempre apontam para um campo espiritual, para a promessa de vida eterna. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo de número 10, o apóstolo Paulo vai querer explicar à igreja de Corinto sobre algumas coisas. E ele vai tentar mostrar para aquelas pessoas que existem pessoas que constroem sobre o fundamento, e ele diz que esse fundamento é Jesus Cristo. Ele diz: olha, você constrói alguma coisa sobre Jesus, permanece. Mas se você constrói alguma coisa em cima de você, não permanece. Você tem que fazer alguma coisa, e essa coisa que você faz, ela tem que apontar para Jesus. Ela tem que estar sobre Jesus. Jesus tem que ser o centro de tudo que você construir. Ele vai dizer isso. 3:13, ele chega a dizer assim: um dia haverá uma prestação de contas. E ele vai dizer que no 3:11, o fundamento é Jesus. E ele vai dizer que no 3:14, que só recebe galardão quem construiu em Jesus. E ele vai dizer que se Jesus é a tua motivação, é como se você estivesse construindo em ouro, em pedras preciosas, mas se a tua motivação não é Jesus, as coisas que você faz, quando o dia do encontro vier, é como que o fogo que vai ser aceso, e se for palha, feno, ou se for madeira, vai ser consumido pelo fogo. E ele vai dizer no 15, você é salvo. Não estou falando de salvação, eu estou falando de recompensa. Ou seja, a ideia de recompensa, a ideia de ter o que nós chamamos de galardão, de coroa, ela sempre vai estar ligado a uma coisa: vida eterna. Sem vida eterna, não tem galardão, não tem prêmio, não tem promessa, não tem nada. Vida
eterna. E essa ideia de fazer alguma coisa para Deus e receber, eu faço e eu recebo, eu faço e eu recebo, isso não é uma coisa nossa, isso é uma coisa de todos os tempos. As pessoas, o interessante é que quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, mas havia uma promessa naquele negócio, eu vou te dar um filho. A gente, na verdade, todos nós somos um pouco interesseiros, alguns poucos, outros muitos. Eu não sei a dimensão do seu interesse, mas Jesus sempre demonstrou que as nossas ações reverberam uma recompensa. A gente acaba recebendo algo por algo que nós fazemos. Pode ser bom, pode ser ruim. A Bíblia vai falar em Mateus, no capítulo 19, no versículo 27, que o apóstolo Pedro faz a seguinte pergunta: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós, que deixamos tudo e te seguimos? A pergunta é: e quanto a nós? E quanto a nós? O que vamos ganhar? Ora, se os apóstolos que estavam andando com Jesus tinham interesse, quanto mais nós que estamos aqui. Pedro vira para Jesus e vai perguntar a ele: e quanto a nós, o que será? Essa pergunta de Pedro, ela é feita ou ela é dita por Pedro por causa de uma situação que ele tinha acabado de presenciar. Em Mateus capítulo 19, no verso de número 16, a Bíblia diz que se aproxima uma pessoa e faz uma pergunta para Jesus e pergunta para ele: mestre, o que é que eu faço de bom para alcançar a vida eterna? O que é que eu faço de bom para alcançar a vida eterna? Essa é a pergunta que ele faz para Jesus. A pergunta dele era sobre vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer também em Coríntios que se nós esperarmos de Deus somente aqui nessa terra, nós somos mais miseráveis ou piores do que aqueles que não conhecem Jesus. Mas aquele que conhece Jesus tem que ter um só alvo: vida eterna. E por isso que quando esse rapaz, que a Bíblia vai dizer que é um jovem, ele pergunta para Jesus o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna, Jesus admira-se desse rapaz e gosta dele, porque ele faz uma pergunta que interessa a Jesus: vida eterna. Jesus então dá para ele as regras, e Jesus diz para ele: olha, se você guardar os mandamentos, você entra no céu. Jesus vai dar para ele uma série de regras, e Jesus diz para ele: você sabe, porque ele pergunta para Jesus quais, e Jesus responde para ele. Jesus diz para ele: as regras são: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, coisas que estão à vista das pessoas. E aquele jovem responde: eu tenho feito tudo isso. O que as pessoas olham e veem, eu tenho feito. Então, basta isso para ter a vida eterna? É esta a recompensa? É este o galardão? É isso que eu desejo? Ou seja, se eu fizer coisas, eu tenho. Então Jesus olha no coração dele e enxerga o que está lá dentro. E Jesus pede para ele e diz para ele: está faltando alguma coisa? E ele pergunta: o que está faltando?
E Jesus disse para ele: você vende tudo que você tem, você dá para os pobres e você me segue. É claro que essa regra não nos estimula a pobreza, porque Nicodemos tinha dinheiro e Jesus não pediu isso para Nicodemos. Havia muitas mulheres ricas que Lucas vai dizer que sustentavam o ministério de Jesus. Jesus não pediu isso para elas. José de Arimateia era senador, e foi no túmulo dele que Jesus foi sepultado. E ele tinha um túmulo que ficava num jardim muito próximo do local, e ele vai falar com o governador Pilatos, e ele pede o corpo de Jesus. Ele é atendido pelo governador, porque ele tinha acesso ao governo, porque ele era um homem poderoso e rico, e a Bíblia vai dizer que ele era um seguidor secreto de Jesus, e Jesus não pediu para José de Arimateia que ele vendesse tudo e desse aos pobres. Mas Jesus pede a esse jovem, porque Jesus enxergou que o que prendia ele era exatamente o Senhor dele. Ninguém pode servir a dois senhores, ou haverá de aborrecer a um e seguir o outro. E o único Senhor que a Bíblia chama de Senhor, fora o Senhor, é o dinheiro. E Jesus diz: ora, se você serve a Mamon, que era onde as pessoas sacrificavam para ficarem ricas e prósperas, então você não pode seguir a mim. O que Jesus está dizendo é o que nós já ouvimos aqui muitas vezes: aonde está o nosso coração, é aí que está o nosso tesouro. Então não é possuir, é aonde nós colocamos as nossas expectativas, esperanças, certezas, e nos entregamos aquilo. Então Jesus viu que aquele jovem estava no seu coração, mas na verdade para comprar a vida eterna, para comprar o direito de céu, do que propriamente seguir a Jesus. Ele fazia coisas porque a religião pedia, não porque estava no seu coração. E quando isso acontece, a Bíblia diz que o jovem se entristece, retira-se, porque era dono de muitas propriedades, e vai embora. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz para ele: é muito difícil um rico, e o texto de rico aqui é aquele que confia em si próprio, ou confia nas suas riquezas, confia nas suas propriedades, entrar no reino dos céus. Se você confia em você mesmo, é muito difícil você entrar no reino dos céus. O reino dos céus não se entra porque simplesmente se alcança pelos meus méritos. O reino dos céus se alcança pelos méritos e pela graça dele. Então Jesus vai dizer que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que alguém que confia em si próprio, em sua santidade, sua riqueza, seu poder, seus conhecimentos, entrar no céu. E quando Jesus fala de camelo, está falando de camelo mesmo. E quando ele fala de fundo de agulha, ele está falando do fundo de uma agulha de pescador mesmo. Então Jesus diz: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha, do que alguém que acredita que eu vou para o céu por minhas próprias condições. Jesus disse: não vai. Jesus diz: o homem não entra no céu porque ele acha que entra. E Jesus vai dizer, fitando neles o olhar, Jesus deu uma olhada, versículo de número 26 diz que Jesus dá uma olhada para os apóstolos, e vê que os apóstolos estão tristes, fitando neles o olhar. Jesus diz então: mas ei, o que para o homem é impossível, Deus faz. Você não vai para lá porque você pode, porque você é, porque você quer, porque você tem. Você vai para lá porque Deus decidiu que você vai. É uma decisão de Deus. E é nesse texto que Pedro pergunta: Senhor, deixa eu dar licença eu te fazer uma pergunta. E Jesus diz: pois não. E ele diz assim: nós largamos tudo. Tudo. Tomamos uma decisão pelo Senhor.
abrimos mão da nossa família, abrimos mão dos nossos amigos. Lembra dos nossos amigos? Nós abrimos mãos dele. Nós abrimos mão daquilo que a gente entendia que era muito importante. A gente falou, não, isso não é tão importante. Abrimos mão de tudo isso para te seguir. Decidimos te seguir. Pergunta: o que é que eu ganho com isso? Essa é uma pergunta que às vezes soa na mente e no coração de muita gente. Eu te sirvo. O que é que eu ganho com isso? E quando a gente vê outras pessoas prosperando na nossa frente, às vezes, fala sério, confessa. A gente dá uma olhadinha, aí olha para a vida de crente da gente e pergunta para Deus: o que é que eu ganho com isso? Eu vou fazer essa pergunta, mas você não precisa responder. Você já fez essa pergunta? Eu já fiz muitas vezes a Deus. E essa semana, parece que eu repeti ela várias vezes. A gente dá uma paradinha, olha para o céu e pergunta para Ele: o que é que eu ganho com isso? Jesus então vai contar para eles uma parábola. Porque essa conversa com os apóstolos encerra Jesus dizendo para eles o seguinte: olha, vocês vão herdar a vida eterna, e vão herdar muito mais do que isso. Mas Jesus diz uma frase que às vezes as pessoas não conseguem compreender a grandeza dela. Jesus diz no verso de número 30. Porque ele diz, primeiro no verso de número 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, tudo, filhos, cônjuge, campos, por causa do meu nome, bens, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Versículo 30, porém, no entanto, todavia, entretanto, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os... Você sabe o que isso significa? Bom, os apóstolos também não. E o fato deles não saberem, Jesus precisou explicar. Por isso que a parábola dos trabalhadores da vinha, de Mateus capítulo 20, quando começa assim: o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores da sua vinha, ela termina no versículo de número 16, essa história, com a seguinte conclusão: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, quando Jesus diz para os discípulos, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, os discípulos ficaram voando, como você está agora, voando. Então Jesus precisou explicar para eles, através de uma parábola, o significado da pergunta que Pedro fez: o que é que eu ganho com isso? A ideia do galardão. O que é que eu ganho com isso? Então Jesus precisa agora contar uma parábola para eles. E Jesus diz assim: um homem era dono de uma propriedade, de uma vinha. E se ele era dono de uma propriedade, ele era muito rico. Porque nos dias da Palestina, quando Jesus estava contando isso, os proprietários de vinhas eram os milionários. Aliás, milionários é coisa do passado, eram os bilionários da época. Eles eram os bilionários da época. Então esse homem era um bilionário, ele tinha uma propriedade. E era setembro. Por que eu sei que era setembro? Porque na Palestina, as uvas, elas dão no período de setembro. A colheita é feita no período de setembro. E nesse período, o dia começa às 6 da manhã e termina às 18 horas. E é esse o horário de expediente de um trabalhador da vinha. E quando o texto diz que ele sai de madrugada, ele sai antes das 6.
para que o expediente começasse às 6. Então ele sai antes das 6, e diz o texto que, versículo de número 2, ele ajusta com os trabalhadores, ele faz um acordo, ele faz um acerto, é 1 denário por dia, e mandou que os trabalhadores fossem para a sua vinha. Versículo 3, saindo então pela terceira hora era 9 horas, porque o dia começava às 6, e se era a terceira hora, era 9 horas. O horário que eles contam, o horário é diferente do nosso. Era a terceira hora, 9 horas. E ele viu na praça, diga, praça. Ele viu na praça outros que estavam desocupados. Ou seja, os primeiros estavam desocupados também. Ele viu outros que estavam desocupados e disse-lhes: vão vocês para a vinha, e eu darei a vocês o que for justo. Já não é mais 1 denário, é o que for justo. E eles foram. Versículo de número 5. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, meio-dia, e da 9, 3 da tarde, ele agiu da mesma forma. Vão para a minha vinha, e eu vou dar para vocês, recompensa, prêmio, galardão, aquilo que for justo. Saindo por volta da hora 1/10, 5 da tarde, era a última hora para fechar o expediente, que acabava às 18 horas. Então ele sai na 1/10 hora, a última hora, e ele encontrou outros que também estavam desocupados, e perguntou para essas pessoas: por que vocês estão aqui desocupados? Por que vocês estão aqui na praça o dia todo? E eles responderam: porque ninguém olhou para nós, porque ninguém nos contratou, porque ninguém viu na gente força, capacidade, ninguém viu na gente disposição para poder colher uva. Talvez eram o que em uma outra parábola Jesus vai chamar de doentes, cegos, aleijados, desprezados. Em outra parábola Jesus diz que manda fazer convites às pessoas para o casamento do seu filho, mas ninguém vai. Então ele manda que a casa deles se encha, e enchem a casa deles de cegos, aleijados, desprezados, mendigos, gente que não tinha valor algum. E eram esses os que estavam ali na última hora. Então, diz o texto, Jesus diz: ide, também vós para a vinha. Vão trabalhar. Versículo 8, ao cair da tarde, finalizou às 18 horas, relógio de ponto toca. O senhor da vinha diz ao administrador, ao que está na vinha com os trabalhadores, o administrador. O Senhor diz para ele: chegou a hora de chamar os trabalhadores. Chegou a hora de chamá-los para pagá-los o que eles fizeram na minha vinha. Alguns já estão entendendo. Então, ele disse só o seguinte para o administrador que estava junto com os trabalhadores: comece pelos últimos. Comece pelos últimos a serem chamados, e vá dos últimos até os primeiros. Versículo 9. Então veio aqueles que eram os trabalhadores da última hora, os primeiros a se apresentarem diante do administrador e do senhor da vinha. E cada um recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, lembrando que parábola não é ipsilítera do jeito que é.
Eu adoro essa palavra, eu aprendi quando eu era criança. Nunca mais eu esqueci. Ipsilítere. Às vezes eu fico procurando uma mensagem. Quando que eu vou usar essa palavra? Ok. Você sabe o que é? Ok, procura no Google que ele vai responder. Da mesma forma, da mesma maneira. Ipsilítere. Ok, começando dos últimos. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então chamou os trabalhadores da última hora, deu a eles 1 denário. Então chegaram os primeiros. Lembre-se, parábola, o que você precisa tirar da parábola é o sentido. A palavra não é que é desse jeito, é só o sentido, é uma história para você entender o sentido. Então pensaram os que chegaram primeiro, queriam receber mais. Foram os primeiros, trabalharam mais. Porém também eles receberam 1 denário, cada um. 11. Então, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Isso não vai acontecer no céu. Dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e o Senhor os igualou a nós. Diga: o Senhor os igualou a nós. Nós suportamos a fadiga, suportamos o calor do dia, mas o Senhor os igualou a nós. Então Jesus olha para esses e diz para eles: amigo, eu não te faço nenhuma injustiça. Você está questionando o jeito que eu trabalho? Você não combinou comigo que seria assim? Foi. Eu estou cumprindo o que você combinou. Tome o que é seu e vá. Agora, quanto ao último, eu quero dar a ele o que eu dei a você. Uma decisão minha. Porventura, verso 15, não é lícito, não é correto eu fazer com o que eu quero, se é meu? Ou você está reclamando porque eu sou bom? Porque a minha bondade se revela. Você está achando ruim porque Deus é bom? Ok. Quando Jesus conta essa parábola para eles, conclui dizendo: é assim que os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos. Quem são os primeiros? E a gente entende quem são os últimos. Os primeiros a crer no Salvador, Hebreus capítulo 11 vai dizer que foram os nossos pais na fé. Abraão, Isaac, Jacó, esses foram os primeiros. Os primeiros foi Noé, que Deus disse para ele: olha, decidi destruir a humanidade, mas vou salvar você. E Noé foi salvo. O primeiro foram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Quem eram os primeiros? Elias, Moisés, que escreveu o Pentateuco, a lei. Esses homens que a gente fala tanto aqui. O mar vermelho se abriu, Deus falou para Moisés: o que tem nas mãos? Todos esses homens, Hebreus capítulo 11 vai chamar eles de valentes, de heróis, dos quais o mundo não era digno, mas vai dizer que todos eles morreram sem terem alcançado a promessa que é Jesus Cristo. Creram de longe, abraçaram a promessa, mas não puderam alcançá-los. Estes homens eram tão honrados, Abraão era tão honrado, que todo mundo fazia questão de dizer: nosso pai Abraão. Havia promessas que o Messias viria e seria semelhante a Moisés. Olha para aí. Para que os apóstolos entendessem
que Jesus veio do céu, Jesus sobe ao monte, se transfigura, e quem fala com ele? Moisés e Elias, os primeiros. Daniel, Eliseu, Isaías. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que Abraão viu o dia dele e alegrou-se. A Bíblia vai dizer que Abraão, Deus levou ele no céu, ele viu o céu e por causa disso ele desejou viver, morando em tendas, porque acreditava que não tinha valor nenhum construir nada nessa terra, visto que o que ele esperava mesmo era o céu. Está escrito que Moisés, ninguém semelhante a Moisés, viu Deus face a face. Todos esses homens, eles existem antes de Jesus, eles são os primeiros. Porque todo projeto de Deus em Cristo aponta para a vida eterna. Desde Gênesis começa dizendo vida eterna. Porque o que o homem perde no pecado do paraíso é a vida eterna. E o homem é colocado para fora para que não coma da árvore da vida e viva eternamente. Por isso o galardão de comer da árvore da vida. Porque ele perdeu o direito. E como ele perde o direito por causa do seu pecado e ele é posto para fora, a promessa de Deus para a vida dele é vida eterna. E essa é a promessa sobre Abraão, é a promessa sobre Isaac, é a promessa sobre Jacó, é a promessa sobre os patriarcas, é a promessa que José carregou. Porque quando José morre, ele diz, olha, coloquem o meu corpo em um caixão, mas me enterrem em um lugar que Deus vai mostrar, porque será lá em que tudo vai acontecer e eu vou ressuscitar. Esses homens acreditavam na vida eterna. Então preste bem atenção. Esses homens eram os primeiros. Você tem noção? Eu estou falando aqui de Isaías. Está no templo. Ele vê os céus abertos. E agora ele vê o manto que desce sobre aquela escada. E ele olha. E ele vê anjos que estão subindo. A glória está enchendo todo aquele ambiente. E de repente desce um anjo lá de cima. Pega uma brasa que tira do altar e toca nos seus lábios, e ele abre os olhos, e ele fala, meu Deus, e Deus diz para ele, eu gostaria de enviar alguém para falar de mim, ele, eis-me aqui. O cara está tendo uma conversa com Deus, ele é Deus dentro de um templo, tem noção? Abraão, Senhor, vou destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, posso te fazer só um pedido? Sim, Abraão, diga. Se tiver 50 justos. Não, se tiver 50 justos eu não destruo. Por amor aos justos e por causa que tu estás pedindo, eu não destruo. Mas não tem. 40. Olha, Abraão, se tivesse 40 justos na cidade, mais o teu pedido, eu não destruiria. E foi caindo para 30, para 20, para 10. E Abraão viu que não tinha justo lá. Deus está conversando com Abraão. Você tem noção disso? Deus diz para Moisés, Moisés, Senhor, o povo está lá embaixo e está pecando. É o teu povo? Não, Senhor, na verdade eu faço parte dele, mas é teu povo. Moisés, desce lá agora. Senhor, só uma coisa, o que é? Se o Senhor não for comigo, eu não desço. Eu só desço se o Senhor for comigo. Porque se o Senhor for comigo, eu venço todas as batalhas. A Bíblia diz que quando Moisés desceu, o povo não conseguia olhar para ele, porque a glória de Deus brilhava no seu rosto. Durante muitos meses, Moisés falava com o povo com um pano no rosto, porque a glória de Deus no rosto de Moisés encandeava os olhos do povo. Então,
Jesus, o verbo que se fez carne, vem à terra e prega o evangelho, e as pessoas começam a segui-lo, como aquele jovem que Jesus disse: segue-me. Ele: não quero. Então Pedro, vendo aquele jovem, faz uma pergunta para Jesus, que é: o que é que eu ganho com isso? Um pescador da Galileia, que havia aberto mão de tudo, pergunta para o rabi da Galileia: o que é que eu ganho em te seguir? Então Jesus diz, na verdade já vinha dizendo várias vezes, porque disse em Mateus 8, quando o centurião foi até ele e pediu a ele que curasse o seu servo, e Jesus diz: vamos lá, e o centurião diz assim: não precisa, uma palavra tua, e o meu criado sarará, porque eu sou um homem que tenho autoridade, e eu digo vai, e ele vai, eu digo vem, e ele vem. O Senhor não precisa nem entrar na minha casa, eu não sou digno, mas uma palavra tua, e o meu criado sarará. Jesus olha para os discípulos, e diz para os discípulos, isso está em Mateus 8, e diz para os discípulos: está vendo esse homem? Nem todo Israel eu vi fé como ele, nem judeu é, mas tem uma coisa: assim como ele, muitos, lá do Brasil, lá de Boa Viagem, lá das regiões, virão do Oriente, virão do Ocidente, assim como ele. Sabe Abraão? Sei, o primeiro, pois é. Sabe Isaac? Sei, o primeiro, patriarca, sei, como ele. Sabe Jacó? Sim, sei, patriarca, o pai das 12 tribos, pois é, como ele. Assim como esse, que é o último, sentará na mesa, junto com os primeiros. Por isso Jesus vai dizer também, antes do 19, Jesus conta uma parábola, que é a parábola dos filhos, e diz: olha, um pai chega e diz para os filhos: vão para o campo, e um diz: não vou, e fica moado em casa. Aí o outro diz assim: deixa comigo, pai, estamos juntos. Vai para lá? Deixa comigo, sou teu filho predileto, eu vou. E ele diz que o primeiro, que é o que diz que vai, não vai. Mas o último, o segundo, que diz que não vai, se arrepende e decide ir. E Jesus pergunta: quem foi que fez a vontade do Pai? O primeiro que disse que ia e não foi, ou o segundo que disse que não ia, mas foi? E as pessoas respondem: o segundo, que arrependeu-se e foi. Jesus disse: pois bem, assim também no céu, lá no céu, as prostitutas, os pecadores, os gentios, os adúlteros, os mentirosos, os publicanos, os que já pisaram na bola várias vezes, eles vão reconhecer que precisam de mim, e eu vou sentar eles na mesa, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou colocar eles em uma posição que eles não merecem, porque na nossa mente a gente não merece. Sabe quem merece? O cara que chegou às 6 horas da manhã e trabalha até às 18 horas. Esse merece receber o salário integral. Mas na nossa própria visão, o cara trabalha só 1 hora e recebe o salário integral, fala: não, tinha que ser proporcional. Sim ou não?
depois que a vinha já está no final da colheita, andar pela praça. E sabe quem Jesus encontra lá na praça? Eu e você. Jesus está andando lá na praça, e sabe quem Jesus encontra? Eu. Dizendo para a vida: ninguém me vê, pô. Ninguém olha para mim. Quem me valoriza? Quem me enxerga? E eu deprimo. Eu deprimo porque eu coloco a minha expectativa nas primeiras horas do dia, mas as primeiras horas do dia já passaram, e os bons já foram, e eu estou no fim da fila, estou no resto, na última hora. Só que o dono da vinha decide dar uma passada lá pela última vez, e ele encontra o Ezequias, o Lucas, a Jane, Bira, Bruno. Ele sai encontrando as pessoas e dizendo para ela: venham comigo. Agora, a grandeza do Evangelho não está em Ele nos salvar. A grandeza do Evangelho está em nós nos sentarmos na mesa, ainda que não mereçamos, porque o dono da vinha decidiu. A grandeza do Evangelho não está pelo que eu mereço, porque eu não mereço. Pedro está perguntando para Jesus: o que é que eu ganho com isso em te seguir? E Jesus está dizendo para ele: deixa eu te dizer claro uma coisa, você não merece nada. Você é o trabalhador da última hora. Agora, pela sua decisão, porque você escolheu vir, porque você decidiu caminhar, porque você decidiu ir para a vinha, porque também poderia ter dito: não vou para a vinha. Fazer o que lá? Para receber uma parte? Não, vou ficar por aqui mesmo. Só que a gente sabe quem a gente é. A gente sabe que aquela é a maior chance da nossa vida. A gente sabe que nós somos a cocada de sal que a gente é. A gente, gente, eu tenho um espelho em casa. E quantas vezes eu não olho e sei quem é que está ali olhando? Eu sou o trabalhador da última hora. Eu tenho dito sempre para meus filhos: vocês são muito melhores do que eu. Eles falam: não, pai, o senhor é o cara. Eu falei: senhor, não, eu sei, eu me conheço. Eu me conheço. Eu sei as minhas limitações. Eu sei as minhas falhas. Eu sei, você sabe também. Você queria mudar? Eu sei que você queria. Agora, só que o dono da vinha passa pela praça e fala assim: você está fazendo o que aí? E eles estão dizendo assim: cara, nós estamos aqui porque ninguém olhou para a gente. Ninguém nos deu uma chance. Ninguém acreditou na gente. É mais ou menos assim, parece que eu nasci para dar errado, o senhor entende? Eu nasci para não funcionar. É como se não desse certo na minha casa, não desse certo no meu trabalho, não desse certo na minha saúde, não desse certo com meus filhos, não desse certo com os meus sonhos, sabe, não desse certo nos meus projetos. É como se não desse certo, o senhor entende? Jesus disse para eles: eu entendo, só que eu não vou deixar vocês aí. Eu quero que vocês venham comigo. Eu quero que vocês venham comigo, porque eu tenho algo para vocês. O que é? Não, ok, eu não vou dizer agora. Eu quero que vocês vão trabalhar. Eu quero que vocês trabalhem. Falta só 1 hora para ele vir. Falta só 1 hora para ele dizer para o administrador: ei, chegou a hora.
manda todo mundo parar, toca a trombeta, manda todo mundo vir. Os que começaram cedo já estão esperando há muito tempo. Os que começaram às 9 horas também já estão esperando há muito tempo. Os que começaram ao meio-dia também há muito tempo. E os de 3 da tarde também há muito tempo. E chama aqueles que estão e vão participar da última hora. Porque chegou o tempo de Deus. Há muito próximo da trombeta tocar. A gente já pode ouvir o barulho dos céus já em movimento, porque eu já estou ouvindo. Nunca vi tanto terremoto. Nunca vi tanto governo, conversas de governo mundial. Nunca vi tanta praga, nunca vi tanta coisa. Vai olhar a história, pega um livro, vai olhar a história. E Jesus diz: cedo venho. E Ele está dizendo para o Espírito Santo: chegou a hora de você chamar os trabalhadores da última hora. E eles vão sentar, e eles vão receber o que os primeiros também receberam. E os primeiros não são os primeiros. Os primeiros a estar aqui serão você. Eu fico imaginando, eu até achava antigamente que lá no céu, nossa, acabou o tempo, que lá no céu a gente tem, quando eu estava lendo esse texto, quantas vezes eu já não ouvi a gente dizer assim: nós nos sentaremos na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Quem já ouviu assim esse ímpeto para valorizar que a gente vai estar lá, né? E quando eu estava escrevendo isso, o Espírito Santo me disse: Ezequias, sim, Senhor, Abraão, Isaac e Jacó vai sentar na mesa contigo. E eu falei: uau, estou podendo, estou até me sentindo. Ele falou: eu sei que você é o trabalhador da última hora. Eu sei que você, por muitas vezes, disse que não tem valor algum, porque ninguém reconheceu você. Só que eu te escolhi. Eu te escolhi, eu escolhi você. Você estava lá na praça, e eu passei por lá, e eu escolhi você. Eu escolhi você. Eu escolhi você. Escolhi você aí atrás. Escolhi. Eu escolhi você. Eu escolhi você. O Senhor nos escolheu. Sabe, a bondade de Deus, ela é muito grande. E é isso que ele fala na parábola. Ele está dizendo para Pedro: vocês estão questionando a graça? A bondade? Não se sintam pequenos. Não se sintam inferiores. Não olhem para mim e digam assim: Senhor, você sabe onde é que eu moro? Não me interessa. Sabe o que é que me interessa? Não, aonde você vai morar. Senhor, o Senhor sabe que eu sou assim, eu sou assado. E o Espírito Santo, esta noite, está dizendo: há algo extraordinário esperando você. Comece a perceber que Ele te chama. Comece a perceber que Ele encontrou você. E não importa os teus defeitos. Não importa quem você é. Esses trabalhadores não tinham nome. E não são pelos seus méritos. Não são pelas suas virtudes. Fala sério. A gente não é nada.
mas Ele é. Ele é. E o amor dele está aqui esta noite, dizendo: sinta a minha presença, sinta a minha mão. Quando você achar que está tudo errado, que nada funciona, quando você achar que esqueceram de você, lá na praça, o dono da vinha chega e diz: vem comigo, porque eu tenho algo extraordinário para você. Você só precisa decidir e dizer: eu vou, Senhor, eu vou. Eu vou. Eu decido abrir o meu coração esta noite. Eu decido declarar que eu te sigo. Eu decido declarar que não é sobre mim, não é sobre minha história, não é sobre meus méritos, não é sobre minha capacidade, não é sobre o que eu faço, eu deixo de fazer. Mas é o Senhor que me escolheu. E Ele está escolhendo pessoas aqui esta noite. Ele está escolhendo. E o interessante é que a escolha dele não está baseado em quem você é, mas está baseado na sua bondade. Por isso que quando ele começa a chamar os primeiros e começa a abençoar os primeiros, os últimos, e os primeiros questionam-se: mas como pode? Diz assim: vocês estão questionando a minha bondade. Vocês estão questionando porque eu escolhi. Muitas vezes eu já dobrei os meus joelhos em casa e disse sinceramente: Deus, eu não vejo nada em mim que o Senhor achou legal. Eu só conheço duas pessoas em todo o universo que conseguem enxergar alguma coisa boa em mim: a minha mulher e o Senhor. E ela deve estar sedada pelo Espírito. E o Espírito Santo fala: você está questionando a minha bondade sobre você? Não é o que você faz ou o que você é, entenda, não é sobre você, é sobre a minha bondade revelada em você. Porque se Deus fosse salvar só as figuras boas, o cara ia dizer: ah, mas também. Aí Ele decide salvar tu, cocada de sal, sopa de arame farpado. Aí é que o bicho pega. Porque se Ele fosse salvar os bonzão, ah, também, né? Aí Ele resolve salvar a mim, que não há nada bom. Ele resolve salvar você, que todos os dias pisa na bola. Ele resolve salvar você, que já fez tantas coisas escondidas, de pai, de mãe, de esposa, de esposo. Ele decide salvar você, que não tem mérito algum, que está desprezado, e na praça diz: ninguém me chama. Mas Ele decide salvar você, que muitas vezes não sabe nem falar direito, não sabe nem se expressar, ou pessoas que não conseguem nem orar, que simplesmente olham e falam: eu sei a alma que eu sou. Mas Ele decide salvar, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Ele é bom.